Olá, bem-vindas, bem-vindos. Este é o CNN Money, o podcast que ajuda você a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 7 de abril. Minha gente, vamos combinar uma coisa? Nós vamos abrir o podcast hoje falando de Petrobras, mas tem um compromisso meu e da Priscila Yasbeck aqui, que a gente vai tentar mudar de assunto a partir de agora, né? Porque nessa quarta temporada da série Quem Manda na Petrobras, o último episódio fechou com uma conclusão que pode frustrar e aliviar ao mesmo tempo. A turma que queria alívio gostou do nome escolhido pelo ministro Bento Albuquerque para a presidência. O José Mauro Ferreira Coelho parece entender bem do riscado, ou melhor, do mercado de óleo e gás. A frustração vai ficar para quem nutriu aquela esperançazinha básica de que a mágica da política ia dar conta de tirar um coelho do poço do pré-sal. E esse coelhinho, muito esperto, ia dar conta de interferir na gestão dos preços dos combustíveis que são definidos pela petrolífera. Não vai rolar. Em resumo, restaram duas conclusões. A primeira delas, a preocupação sobre o excesso de desgaste que acabou sendo promovido pelo governo para não dar em nada, porque, afinal de contas, o nome escolhido parece que é um nome bastante técnico. A Priscila já vai falar da aceitação do mercado financeiro sobre esta escolha. E, por último, uma constatação. A proteção sobre a Petrobras, que foi criada na gestão de Pedro Parente, que começou lá em 2016, depois dos desmandos revelados pela Lava Jato, está funcionando, mesmo que sob esse ataque todo. Então, essa camada de proteção via estatuto, via lei das estatais, toda a burocracia, ou vamos dizer assim, todo o roteiro de trâmites que tem sido exigido para a aprovação de um nome, de alguma forma está protegendo a Petrobras desse coelho da mágica que insiste em querer sair da cartola. Priscila Yasbeck, afinal de contas, o mercado gostou dessa solução? Thaís, no mercado, os analistas viram com alívio, de certa forma, o nome de José Mauro Ferreira Coelho, porque tem essa previsão de que ele não vai mexer com a política de preços da Petrobras. Mas o que eu escutei de alguns deles também é que ele é um nome que é pequeno para a cadeira que ele vai ocupar. Então, é um nome técnico, tem uma experiência no setor de petróleo e gás, mas talvez não tivesse a altura desse cargo, que é um cargo de presidente de uma das maiores petrolíferas do mundo. Um fato curioso que alguns analistas me lembraram é que o José Mauro Ferreira Coelho era secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, mas ele pediu demissão em outubro do ano passado, na mesma leva da saída dos secretários do Tesouro e do Orçamento, o Bruno Funchal e o Jefferson Bittencourt. Todos eles saíram naquela leva, naquela debandada do Ministério, quando foi anunciado o auxílio caminhoneiro no ano passado, que furava ainda mais o teto de gastos, teve um desgaste ali desses nomes técnicos dentro do Ministério da Economia, e ele saiu nessa leva. Mas, resumindo, o mais importante é que na primeira leitura que se fez desse nome, o mercado não vê uma mudança em relação, então, à política de preços da Petrobras, acha que ele vai ter uma gestão independente, e o Márcio Weber, que foi indicado para o conselho, já era um nome esperado, e aí, nesse caso, eles já acham que é um nome pronto para assumir essa cadeira. Inclusive, tanto é que o mercado acha que ele não vai mexer na política de preços, que ele mesmo, o José Mauro Ferreira Coelho, já disse em outros momentos que ele é contrário à intervenção do governo em estatais, interferências políticas em empresas de capital aberto. Nós temos que ter os preços no mercado doméstico relacionados ao preço de paridade de importação. Mas por quê? Porque se assim não fosse, nós não teríamos nenhum agente econômico, né, com aptidão ou com vontade de trazer derivados para o mercado doméstico. E isso poderia levar a um desabastecimento no país. Essa entrevista do José Mauro foi concedida à TV Brasil em outubro do ano passado. Parece que faz muito tempo, porque já vivemos aqui uns 18 anos desde então, mas não faz tanto tempo assim. E certamente ele não vai mudar de convicção. Assim como o Silvio Luna, assim como o Roberto Castelo Branco, assim como o Adriano Pires, que acabou desistindo de chegar à cadeira da presidência, a política de definição de preços da Petrobras, ela está cercada
guiada por leis, por regulamentos e pela regulação, inclusive, do mercado americano. A Petrobras negocia ações nos Estados Unidos. Então, o que é importante levar para a política aqui, nós já trouxemos esse dado, é o que fazer com o dinheiro que a Petrobras gera para o governo federal. Precisa sentar sobre o orçamento do Brasil e não sobre a política de preços da Petrobras. Mas agora chega, hein? Vamos mudar de assunto? Será que você ainda se lembra que temos uma enorme companhia estatal para privatizar? Ou melhor, para capitalizar com recurso privado? Eu estou falando da Eletrobras. A Eletrobras, que é a maior companhia de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil, está preparada para ir a mercado e dissolver o controle que hoje está nas mãos do governo federal. Mas o projeto emperrou no Tribunal de Contas da União. Eles estão fazendo nesta quinta-feira uma audiência pública porque os técnicos do tribunal levantaram dúvidas sobre a precificação. Está correto o valor da ação apontado pelo BNDES para a oferta das ações no mercado? Eles têm dúvidas sobre isso e a Priscila Yazbek vai nos ajudar a entender que dúvida é essa e que resposta precisa sair do TCU para que o processo avance. Há uma expectativa muito grande do governo e do mercado para que isso aconteça agora, já no mês de maio. Será que vai ser possível, Priscila? Ontem, então, saiu esse relatório do TCU falando sobre esses questionamentos do preço da ação e o principal ponto que o TCU fala é que o BNDES desconsiderou as empresas subsidiárias, a Eletrobras, como Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf, no momento de precificar o valor das ações. Ou seja, está dizendo que a precificação das ações, esse valor ainda não foi divulgado, mas estaria abaixo do que de fato elas valeriam, porque não considera essas subsidiárias. E aí eles também apontam alguns outros pontos, como projeção de fluxo de caixa, também divergência sobre dado de gestão, que são algumas questões ali mais técnicas. Mas, como a Thaís falou, a expectativa é que a capitalização fique mais para frente, para o começo de maio. Isso também porque o ministro Haroldo Cedras, do TCU, que é o relator do processo de capitalização, sai de férias agora em abril, então a perspectiva é que fique um pouco mais para frente. Mas o que os analistas do mercado estão dizendo é que avaliar o preço justo de uma empresa como a Eletrobras não é algo trivial. Então, esse ponto que o TCU bate, da não incorporação das subsidiárias no preço das ações, é uma questão que os analistas veem como relativa. Eu estava conversando com o Paulo Bittencourt, que tem mais de 30 anos de experiência aí no mercado financeiro, e ele falou o seguinte, que a questão do valor que uma subsidiária agrega para a sua empresa mãe, ela pode variar. Tem subsidiárias que são geradoras de receita, tem subsidiárias que, como ele disse, são um pato manco, então isso não é tão simples. E a visão dele é que o TCU não tem competência técnica para avaliar esses detalhes e, inclusive, né, Thaís, a gente estava conversando ontem também com um especialista no setor, que estava falando isso também, né, que essa questão do TCU, que também já tinha falado sobre potencial de energia gerada, eles estão questionando um pouco a competência do TCU para avaliar essa precificação da Eletrobras. Mas então vamos ouvir o que o Paulo Bittencourt falou. Você não está comprando de porteira fechada tudo. Você já tem pedaços que não vão ser. Itaipu Binacional não vai ser. As nucleares não serão. A eletronuclear também não. Então isso vai causando uma complexidade muito maior, né? Porque isso aconteceu de uma maneira semelhante com a Telebrás. Você tinha um monte de filhotinhos e tinha a Telebrás. Isso aconteceu também de uma maneira muito semelhante com a CESP, quando a CESP foi desmembrada em EMAI, em Transmissão Paulista e tal. As partes não dão o todo. Porque existem, ora, sinergias dentro das subsidiárias que ajudam o todo. E ora não, existem pato manco que só puxa para baixo. Vamos continuar falando de energia, mas agora sobre a sua conta, a sua, a minha, a nossa conta de luz, que vai ficar mais barata. Eu detesto ser uma pessoa que traz notícia ruim, mas eu só quero deixar muito claro para vocês aqui o que é uma coisa e o que é outra coisa. O presidente Bolsonaro anunciou ontem que vai acabar aquela bandeira escassez tarifária, que adicionou mais de R$14 a cada 100 kW consumidos pelas famílias e por boa parte do comércio brasileiro. A escassez hídrica, essa bandeira, está em vigor desde setembro do ano passado. Ela já tinha a previsão, a ANEEL já tinha a previsão de que ela se manteria apenas até abril. O que o presidente Bolsonaro fez foi antecipar de 30 para 16 de abril o fim do vigor desta bandeira, que veio para tentar salvar os reservatórios
reservatórios das hidrelétricas brasileiras. Lembrando que a nossa matriz energética aqui, mais de 60%, vem exatamente das usinas hidrelétricas que, por causa da maior seca que o Brasil viveu em mais de 90 anos, os reservatórios secaram literalmente e tivemos que contar com as termoelétricas e, portanto, pagar uma conta de luz muito mais cara. Então, essa é a boa notícia. Haverá sim uma redução da conta de luz a partir de maio. Isso vai diminuir a pressão inflacionária, inclusive. O contraponto dessa notícia é o seguinte: a bandeira tarifária, ela é um instrumento para corrigir uma elevação de custo da geração de energia não prevista em contrato. Ela existe desde 2015, surgiu naqueles 3 níveis: verde, amarela e vermelha. Esse sistema não foi capaz de contemplar o aumento de custo, portanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica acabou criando essa de escassez hídrica. Então vamos voltar para a bandeira verde, que não adiciona custo sobre a tarifa da conta de luz. A tarifa da conta de luz, ela sofre reajustes separados e a ANEEL já estimou que, em média, no país inteiro, e isso varia de estado para estado e de contrato para contrato, ela vai variar a 2 dígitos. O reajuste para esse ano da tarifa básica da conta de luz vai subir em 2 dígitos. Tem estado que vai passar de 20%, tem estado que vai passar de 10%, mas ainda assim o preço da energia deve continuar mais alto. De qualquer forma, o fim da escassez hídrica é boa notícia, não só porque vai trazer esse alívio para a conta de luz das famílias, dos comerciantes, mas vai também trazer uma sensação de segurança de que o Brasil não vai mais depender tanto das termoelétricas e vai contar com esse parque de geração de energia elétrica que foi construído há tantos anos e que é um ativo que o Brasil tem, inclusive do ponto de vista da geração de energia limpa. Então tá aí, temos sim o fim da bandeira escassez hídrica, mas temos em cima disso reajustes que já estão acontecendo da tarifa básica da conta de luz. No final das contas, é bem capaz que sobre sim folga, mas vamos esperar para ver. Bom, vamos falar então sobre os mercados. Os mercados abriram com uma leve queda ou perto da estabilidade, mas agora já estão subindo um pouquinho mais. Isso depois que os Estados Unidos e países aliados anunciaram que devem liberar mais petróleo de reservas estratégicas, o equivalente a 120 milhões de barris. Isso tira um pouco da pressão sobre inflação, sobre o preço do petróleo e ajuda a impulsionar os índices. Mas, por outro lado, os mercados andam um pouco mistos, um pouco de lado, justamente porque ontem saiu então a ata do Fed, que foi considerada uma ata com um tom um pouco mais agressivo, ou como um analista definiu, foi uma ata dentro do esperado, mas com pinceladas mais hawkish, ou seja, com pinceladas com um tom mais duro, apontando para uma redução mais rápida dos estímulos lá nos Estados Unidos. A expectativa era que o Fed reduzisse o seu balanço patrimonial em 90 bilhões de dólares por mês, mas ele anunciou que vai reduzir em 95 bilhões de dólares por mês, então vai ser mais agressivo na retirada desses estímulos. E aí, lembrando, quando os Estados Unidos mostram que vão tirar estímulos, podem ser mais agressivos com juros, em meio à alta de juros na economia americana, maior inflação em décadas, o mercado lê isso como aumento de rendimentos dos títulos americanos, o dinheiro migra para os Estados Unidos, também migra para a renda fixa, isso acaba tirando a força dos índices, aí os índices todos caíram ontem, inclusive aqui no Brasil, e Bovespa também fechou em queda. E aí com isso as bolsas asiáticas também fecharam em queda ontem, refletindo as baixas em Nova York. Priscila e queridos ouvintes, sobre China, ainda temos aqui uma reportagem, como temos feito diariamente aqui no nosso podcast, dividindo com vocês um bom destaque do que está no site da CNN Brasil. O João Pedro Malar preparou uma reportagem para mostrar o seguinte: a China, ela está promovendo vários lockdowns por causa de uma 4ª, 5ª onda de Covid por lá. Será que vai atrapalhar as exportações brasileiras? Na reportagem, na apuração de João Pedro Malar, não. Nós vamos conseguir escapar desse fecho e desse cerco que o governo chinês faz para conter a Covid. O Pedro Malar, claro, preparou aqui um spoiler do que está na reportagem. Vamos ouvir. Desde março, a China tem intensificado o estabelecimento de lockdowns pelo país, enquanto tenta lidar com um novo surto ligado à variante Ômicron. E isso tem afetado algumas regiões economicamente importantes, como Shenzhen e Xangai. Além de ser a segunda maior economia do mundo, a China é também o principal parceiro comercial e o principal destino das exportações do Brasil. Na reportagem que vocês encontram no site da CNN, especialistas afirmam que mesmo com uma desaceleração da economia chinesa devido a esses fechamentos, os efeitos nas exportações brasileiras devem ser limitados. O minério de ferro é uma das commodities mais ameaçadas dentre as exportadas pelo Brasil, mas as alimentícias, como soja ou carne bovina, não devem ter um impacto por causa desses fechamentos.
Pronto, acabou. Foi rápido, mas sempre tem mais. Até a próxima, um beijo, se cuidem. Este foi mais um podcast do CNN Money. Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yazbek, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.